Falar de esperança, para muitas pessoas, são águas passadas que não movem mais moinho. Falar de esperança para alguns casamentos, irmã Iracema, é algo que causa intriga, porque o casamento está indo ou já foi de mal a pior. Falar de esperança para alguns empresários é coisa frustrante, porque já tentou tanto e nada deu certo. Falar de esperança para alguns ministérios, para alguns obreiros e obreiras, é algo que não lhe causa tanto prazer, porque isso já lhe deu desprazer. Mas eu louvo a Deus nesta noite, que fala um grupo pequeno, mas é um grupo que ainda tem esperança no Deus dos céus e é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Falar de esperança em um mundo político que atravessamos. Nos últimos 16 anos, o nosso país nunca viveu tanta desgraça, é verdade ou não é verdade? Sim. Mas nós, aprendi na página da Bíblia Sagrada, que os que confiam no Senhor, pode vir quem for governar o país, seremos como um monte em Sião. Não vamos nos abalar por isso, porque a nossa esperança não está no governador do país, mas no Senhor deste país. Falar de esperança para alguns jovens, de repente, não é coisa que vai lhe chamar muita atenção, porque já tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não encontrou a namorada certa para o casamento, ou vice-versa. Mas eu imagino que fala para um grupo de jovens e adolescentes que ainda confia no Senhor e tem a sua esperança depositada nele. O texto que nós mencionamos é um texto bastante conhecido, e parece que o salmista, nas suas palavras, entra até em contradição, lógico, entre aspas, no que ele diz. Ele começa descrevendo assim: esperei com paciência. Veja bem, é provável que falo para alguns professores, mesmo que você não seja, você vai entender muito bem. O verbo que o salmista emprega está no passado, esperei. Era algo, Davi aqui não estava falando de uma promessa vindoura. Davi aqui não estava falando de uma experiência que poderia vir a acontecer em sua vida. Davi estava expressando de algo que era palpável no seu dia a dia. Ele tinha vivido, ele tinha passado por isso, e agora resolve descrever para mim e para você que vale a pena esperar no Senhor. Se eu perguntasse nesta noite quantos aqui teriam coragem de levantar a mão, não levante agora. Levantar a sua mão porque confia no Senhor, provavelmente 100% levantaria as mãos, eu até os pés, se o pastor me autorizasse, porque não tem outro lugar para não depositarmos nossa confiança a não ser do Senhor. Só que Davi, queridos, me chama a atenção nesse texto, que ele não fala de uma espera qualquer, pastor Samuel. Davi não está falando de uma espera comum. Davi está falando de uma espera diferenciada. Davi diz assim, irmã Francisca: esperei com paciência. Oh, meu Deus, esperar não é tarefa fácil. Você sabe disso. Esperar é muito ruim, não é verdade? Dá uma agonia na alma. Se você marca o horário, pastor Samuel me disse que o culto começaria às 7 horas, eu consegui me perder aqui no ABC. Ele talvez não pecou e nem murmurou, mas deve ter pensado: onde aquele homem está a hora dessa? Que o culto começou às 7 horas, já é 7h30 e o nojento não chegou. Esperar não é bom. Você fica atônito, você fica preocupado. Será que vai dar certo? Será que vai vir? Eu vou fazer um concurso, eu vou passar. E muitos detalhes assim surgem na nossa cabeça. Mas Davi está falando de uma espera diferenciada. Esperei com paciência no Senhor. Quando Davi diz todos esses resultados que nós vimos no versículo subsequente,
Nós vimos que Davi falou de uma espera, de uma tarefa não fácil de se cumprir. Pastor Samuel serviu a Deus em São Sebastião muito tempo. Conheço a trajetória dele mesmo que à distância. Alguém pode chegar aqui hoje, eu mesmo vou embora daqui, pastor Samuel, feliz da vida, por ver a congregação que Deus confiar em suas mãos. Quantas irmãs, quantos jovens, quantos membros, quantos obreiros do seu lado, que maravilha, que bênção. Mas ninguém sabe dizer quantos anos teve de espera, andando de joelho, para que Deus confiasse esse rebanho em suas mãos. Ei, eu costumo dizer que Deus nunca deu e nem dará nada 0800 para ninguém. Deus não dá nada de graça para ninguém. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Tudo tem um preço a ser pago para que Ele possa derramar a sua bênção sobre nossas vidas. Quer saber? Eu encontro Jesus dizendo no Evangelho: você quer que a porta se abra? Você vai ter que bater. Não é assim que está escrito? Batei, batei, e depois que ela vai se abrir. Então não é de graça que a porta vai se abrir. O mesmo Jesus diz assim: você quer encontrar? Então procura. É assim ou não é? O mesmo Deus diz no livro do Apocalipse: eis que eu estou, e se alguém abrir. Antes de abrir tem um detalhe. Se alguém ouvir o quê? A minha voz, diz o Senhor. Quantos estão ouvindo o Senhor falar nesta noite? Aleluia. Não endurecer o vosso. Isso é atitude. Isso é ação. Quando o Senhor diz, posso descer, pastor? Quando o Senhor diz, se alguém, pode ficar tranquilo, não vou profetizar na vida de ninguém, se Jesus não mandar. Se alguém ouvir, é uma atitude, ouvir é ação. Eu disse que Deus não dá nada de graça para ninguém. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureçais. É uma sugestão de Deus. Eu não sou obrigado a amolecer o meu coração para Deus falar, mas se eu quiser ouvir a voz dele, eu terei que amolecer o meu coração, senão ele não entrará em minha casa. Aleluia. Quantos estão entendendo que o Senhor está falando nesta noite? Pode glorificar o seu nome. Se alguém ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque eu quero entrar em sua casa, cear com você e você comigo. Mas deixa eu voltar para o Davi. Estou falando de paciência, estou falando de confiança, estou falando de esperança. E Davi agora diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele. Queridos, se perguntássemos quem aqui nesta noite tem promessa de Deus, seria ironia. Porque todos, sem exceção, do menor ao maior, do doutor ao indouto, todos têm promessas da parte de Deus. E ele se inclinou. Existem detalhes na Bíblia, pastor Samuel, que a gente passa por cima. Eu hoje estava ouvindo um pastor ministrando, e ele disse exatamente isso. Eu costumo dizer isso muito, pastor Iracema, que existem coisas na Bíblia que você lê 1, 2, 3, 4, 5, 15 vezes e não percebe pequenos detalhes que fazem grande diferença na nossa vida. E ele Você tem ideia do que é isso? Você já parou para pensar nisso? É um salmo tão simples. Janga, você tem noção do que é você ir passando na rua e você fala com alguém e alguém muito respeitosamente
olha para você e diz assim: Xanga, que prazer te ver, que alegria estar te vendo. Isso é se inclinar para alguém. Se inclinar para alguém, pastor Samuel, é tal qual eu chegar aqui nesta noite com minha família e dizer assim: pastor Samuel, estamos aqui na condição de vosso companheiro, estou aqui para te servir, conte conosco naquilo que pudermos te ajudar. Inclinar-se para alguém é chegar na casa da irmã Francisca e dizer assim: irmã Francisca, estamos aqui, estamos dispostos a contribuir com vocês esta semana, conte conosco, o que der e vier, somos vosso amigo, conte com nossa força. Inclinar-se para alguém é isto e muito mais. Mas o que me chama a atenção é que o salmista Davi está dizendo que não é qualquer um que se inclinou para ouvir você. Aleluia. Eu posso me inclinar hoje para o pastor desta igreja e amanhã me arrepender e voltar atrás e dizer: pastor, amanhã eu já vou me inclinar para o pastor da igreja Ministério de Brasília, não tem pecado nisso, mas eu já falei com ele porque eu disse ontem uma coisa, hoje eu já vou fazer outra. Só que o salmista está dizendo de alguém que se inclina para você, que amanhece e anoitece, ele é fiel, chovendo ele é fiel, fazendo sol ele é fiel, de dia ele é fiel, de noite ele permanece sendo fiel. Quem serve esse Deus nesta noite pode levantar a sua santa mão para os céus e adorar este Deus. E ele se inclinou para mim, vírgula. Mais um detalhe: e ouviu o meu querido. Quando se fala de clamor, nós que vem lá da roça, quando a gente clama, irmã Maria Nicodemos, é porque a gente está na pindaíba, não é verdade? Sabe o que é pindaíba? Quando não tem mais saída. Pindaíba para nós lá no norte é quando o trem já encerrou mesmo todas as portas, o negócio está feio, embaçou, o ambiente está embaçado. Aí você clama por socorro, clama por ajuda. Lembra do ceguinho? Lembra? Sem expressão. Ceguinho sem expressão na beira do caminho. Mas ele foi informado por alguém que se inclinava para ouvir o seu clamor ia passar por ali naquele dia. Jesus está passando por aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele. Tem alguém sentindo a presença dele? Quando falamos de clamor, irmão Janga, é quando na rede hospitalar não tem mais o recurso para você. Irmã Iracema, 7 dias atrás, hoje é domingo, hoje eu estou com 4 dias que me recuperei de uma dengue hemorrágica. Não deveria estar aqui pregando. Segundo o médico, eu não poderia estar aqui. Mas o outro médico disse que eu poderia, e aqui eu estou. O normal das nossas plaquetas é 150. A minha chegou a 75. E eu olhava para aquela mulher bonita e pensava assim: meu Deus, vou morrer. E vou deixar uma viúva bonita. Aí na mesma hora eu dizia: ouve o meu clamor, Jesus. Tem dó de mim. De verdade. Confesso a vocês que vi a morte sentado na beira do meu sofá um montão de vezes durante 10 dias. Uma semana sem se alimentar de nada. Quem já passou dengue por aqui sabe que a bicha é nojenta. E a minha foi hemorrágica. Passei muito mal, mas muito mal. Eu já sabia que a minha esposa me amava. Mas pensa numa mulher que ficou ajeitada nesses dias. Não sei o que aquela pessoa, se ela ficou com medo de eu morrer. Tudo que ela ia fazer para mim, ela orava: meu bem, bebe esse suco, está abençoado, você vai sarar. Ah, que coisa linda é ter alguém que você ama do lado. Obrigado, filho. Clamor é quando não tem mais auxílio humano. De repente você lembra de um amigo
E você diz, vou ligar para o pastor. Quem sabe ele me ajuda. Do outro lado da linha, ele sabe que você não está bem. É só um exemplo. Aquele amigo que você confia tanto, ele diz, nossa, a irmã Joaquina está num deserto só, ela está me ligando para me pedir dinheiro emprestado. Ou ninguém nunca passou por isso aqui? Eu estou falando besteira? Estou falando besteira? Vixe, o Siqueira itinerante só vive de oferta. A filha dele é cantora, me ligou, está na Pindaíba. Telefone toca. A Pina já diz quem é. É o desprezado. É o esquecido. É o paupérrimo. É o maré descer. Sabe que alguém diz do outro lado da linha? Querido, eu numa reunião te retorno mais tarde. Ou ninguém nunca ouviu isso? Querido, estou descendo para a faculdade. Te retorno amanhã. Nunca mais o infeliz te ligar. Nunca mais. Estou falando de clamor. Estou falando quando estamos no deserto. Estou falando quando a SEB ou a CEL, que no caso aqui, passa lá aquele camarada uniformizado e joga debaixo do seu portão uma lista do Metromar dizendo que a conta vai ser cortada e a sua energia vai ser desligada e você vai ir à luz de vela jantar. Estou falando quando a companhia de água e esgoto passa. Ou ninguém de nós nunca passamos por isso. Ou alguém aqui ousa bater no peito, irmã Maria Nicodemos, e dizer que nunca passou por um deserto, a ponto de buscar socorro e de repente não encontrar. Mas eu e você lemos nesta noite exemplo de vida palpável por Davi. E já foi vivido por mim, já foi vivido por muitos dos senhores e senhoras que estão aqui. E Jesus ainda está disposto a ouvir clamor de um fiel. Aleluia. Jeremias 33 está escrito, pastor Samuel. Quem está dizendo não é a Dilma. Quem está dizendo não é pastor Samuel. Quem está dizendo é o Senhor dos Senhores. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. O teu coração precisa ouvir e receber. Quem acredita no que estamos pregando nesta noite e pode adorar, 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 adorar a esse Deus. E ele ouviu o meu clamor. Já vou encerrar. Meu tempo acabou. Tirou-me de um charco de lodo. E aí nós, seres humanos, somos engraçadinhos, meu Francisco. Quer encontrar crente humilde? Quando ele está no deserto. Quer encontrar um engraçadinho? Na maioria das vezes, quando Jesus dá um carro novo. Quando Jesus deixa ele passar num concurso bom. É lógico, tem suas exceções, é lógico que tem. Mas nós que somos pastores, pastorei a igreja há 12 anos. Ah, mas como é engraçado. Na hora de vender a casa, na hora de vender a fazenda, na hora de casar, na hora de fazer qualquer coisa, dificilmente o sacerdote é consultado. Na hora da desgraça, o pastor é o primeiro a saber. Eu estou falando para alguém nessa noite. Eu não sei se eu volto aqui mais, pastor. Agora olha para cá. Tirou-me de um charco de lodo. Sabe por que é que você está sentado no conjunto de mocidade? Sabe por que é que você está sentado no conjunto das senhoras? Sabe por que é que nós temos, eu e você, credencial de obreiro, que nos dá o direito de sermos chamados de pastor, presbítero, evangelista? Não é porque somos bonitinhos, não é porque temos diploma de 3º grau na parede, não é porque temos dinheiro, não é porque temos olhos azuis, não, mas é porque o sangue do Cordeiro nos banhou, e pela misericórdia dele, ele nos tirou de lá. Isto só